leito, o quarto cheirava a remédio e a lavanda. A janela deixava entrar um fio de luz que percorria lento a linha das mãos enrugadas sobre o lençol. Dona Maria apertou os dedos em torno de algo pequeno e duro. Era um pedaço de papel dobrado tantas vezes que as dobras pareciam sulcos de uma vida inteira. Ao lado, sobre o criado mudo, uma fotografia amarelada mostrava um jovem de olhar decidido, com o que parecia ser um uniforme improvisado e um sorriso que, mesmo naquele preto e branco, guardava calor. Havia naquela imagem a promessa que atravessou 7 décadas. Havia naquele quarto o tempo inteiro comprimido numa respiração. Quem fez aquela promessa chamava-se Antônio, um nome comum, quase como tantos que partiram. Para evitar confusões com notícias e certidões, o narrador diz desde já: Antônio é um personagem composto, uma voz que representa muitos pracinhas que embarcaram em 1944 para lutar na Itália. Mas a promessa que ele fez e a espera que a seguiu são elas tão concretas quanto o metal das medalhas que às vezes aparecem em caixas forradas de veludo. Ele prometeu algo simples e impossível ao mesmo tempo. Se eu não voltar, não me deixe me perder entre nomes. Faça com que saibam quem fui. A solenidade daquelas palavras, ditas numa despedida modesta, carregava o peso de uma guerra inteira. A cena no presente segura o fio da tensão. Aos pés da cama, uma cadeira vazia. No corredor, o som abafado de passos que vêm e vão. Fora, a cidade segue, alheia. E ainda, alguém bate à porta. Se esta história tocar você, curta e acompanhe. O episódio começa a desfiar. Voltamos para 1944, quando o país estava em movimento, não só por causa de convicções políticas ou mapas, mas por causa de partidas e bilhetes dobrados em lenços. Há uma imagem que se repete em incontáveis lembranças: o cheiro do convés de navio, a maresia misturada com carvão e óleo, e o som das botas alinhadas no porão. O Brasil enviou homens num esforço que surpreendeu parte do mundo. Para muitos deles, o treinamento havia sido curto, as instruções práticas e o coração apertado. Em Nápoles, no dia 16 de julho de 1944, os pracinhas desembarcaram com a coragem dos iniciantes e a incerteza dos que aprendem a ser soldados conforme os dias passam. Antônio e Maria se conheceram numa rua de interior antes de a guerra tomar a geografia do casal. Havia entre eles pequenos rituais: um pão dividido, uma prece curta antes de dormir, uma carteira de cigarro guardada como troféu para ocasiões raras. Quando o chamado veio, não houve muito tempo para filosofias. Escreveram cartas que se tornaram promessas, trocaram fotografias, e numa despedida que não precisava de plateia, Antônio fez com a voz baixa aquela exigência para o futuro. Não me deixe virar estatística, disse ele. Se eu não voltar, faça com que alguém, em algum momento, diga o meu nome com respeito. A promessa soou, na boca dele, como um pedido de pertencimento, que seus gestos e seus riscos não fossem tragados por listas e poeira. No navio que cortou o Mediterrâneo, a camaradagem se aprofundava entre homens de diferentes regiões do Brasil. Havia sotaques que se encontravam, piadas repetidas, e o silêncio pesado das cartas que eram lidas à noite, no fecharem das portas de papel. Os pracinhas aprenderam a marchar, a observar as mudanças do clima, a escutar ordens em línguas estranhas, e, junto disso, enfrentaram outro tipo de batalha: preconceito. Entre aliados, havia olhares surpresos ante a capacidade do soldado brasileiro. Às vezes, as expectativas eram tão baixas que qualquer demonstração de coragem surpreendia. Outras vezes, a desconfiança se transformava em subestimação aberta, como se o Brasil fosse um desconhecido que chegava para um espetáculo que já estava montado. Isso irritava e motivava. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, encontrou nas colinas da Itália um cenário onde poderia demonstrar competência e dignidade. Monte Castelo era, para muitos, onde a geografia parecia conspirar contra os que avançavam. Em fevereiro de 1945, as batalhas naquele ponto foram marcadas por frio, lama
e posições que se revezavam com violência. Para os que lutaram ali, a memória é de uma dificuldade quase orgânica: subir um monte sob fogo, recuar, tentar de novo. Era necessário improvisar, aprender com os erros, ganhar pequenos espaços que pareciam promessas de vitória. Antônio esteve entre esses encontros, marchas noturnas, suportando a tensão dos disparos e a camaradagem que se cria nas piores noites. Havia um silêncio comum antes dos ataques, uma espécie de comunhão mútua, onde homens que mal se conheciam dividiam o último cigarro e histórias de casa. As cartas que Antônio enviava para Maria traziam esses fragmentos: menções a um amigo que guardava sempre para ele um pedaço de pão, a surpresa diante da resistência dos alemães e às vezes uma piada para esconder o cansaço. O combate, no entanto, não transforma ninguém em lenda instantaneamente. Há ferimentos, existe medo, existe a necessidade de contar novamente as perdas quando o turno acaba. As notícias às vezes vinham de forma fragmentada: uma lista de feridos, outra de mortos, uma mensagem que chegava via correios militares e que demorava semanas ou meses para atravessar o Atlântico. Em muitas famílias, o tempo da espera foi um novo campo de batalha. Aguardar por uma carta, checar o jornal, conversar com vizinhos que também tinham parentes em algum fronte. Quando o pior acontece, quando uma referência desaparece, quando o correio devolve algo sem assinatura, as palavras que restam precisam inventar um corpo de certeza, a partir de silêncio. Fornovo, no fim de abril de 1945, é outro nome que fica gravado nas rotas finais da campanha. Entre 28 e 30 de abril, operações que culminaram na retirada das forças que resistiam e na reorganização das linhas se tornaram parte da última ofensiva. Os pracinhas contribuíram com ações que, somadas à dos aliados, abriram caminho às negociações que viriam depois. Para muitos brasileiros, a sensação era de que, naquelas semanas, se forjava não apenas uma vitória no campo de batalha, mas também o reconhecimento público de que o país podia figurar entre nações que prenderam seus nomes à história. Ainda assim, reconhecimento oficial nem sempre vem de imediato. A vida pós-guerra é feita de inventários, de memoriais ainda por construir, de vozes que precisam ser ouvidas para que um nome seja mencionado com o respeito que merece. No meio desse grande pano, a história particular de Antônio toma rumos que a maioria espera não conhecer. Em meio a patrulhas, a um ataque noturno, houve um confronto que custou caro. Amigos que o acompanhavam lembravam depois de seu sorriso calmo e de uma habilidade em acalmar colegas nos momentos de maior tensão. Houve um dia em que Antônio ficou para trás, cuidando de um soldado ferido. Houve uma noite em que sua voz foi a última a ecoar nos corredores de pedra que separavam trincheiras. Quando a notícia chegou a Maria, não foi em um sino dramático. Foi em bilhetes oficiais lacônicos, em formulários que pediam confirmação de parentesco, em palavras contidas que pareciam evitar a brutalidade do que diziam. Desaparecido em ação e morto em combate são eufemismos formais que carregam sobre a frieza administrativa um abismo de sentimentos. A perda para Maria iniciou um tempo contínuo de resistência silenciosa. A promessa de Antônio, deixada em uma troca de dedos e olhos, tornou-se o ancoradouro de sua vida. Não havia dinheiro para grandes ações. Havia presença na comunidade, um pequeno negócio de costura que manteve as contas, e noites em que o silêncio do quarto era preenchido por cartas lidas e relidas. Ao longo de tantos anos, ela foi guardando provas: a fotografia, o lenço, um bilhete com caligrafia que se encolhia quando a tinta rareava. Em alguns momentos, decidiu que nada faria. Em outros, acendida por alguma notícia sobre veteranos, reuniu coragem para procurar registros, perguntar em repartições, conversar com antigos companheiros de guerra que, ao longe, se tornavam aliados nessa tarefa de memória. A memória oficial, porém, é um labirinto. Documentos se perdem, vagas são preenchidas, nomes às vezes desaparecem sobre camadas de papel. Havia boa vontade entre alguns veteranos e servidores públicos,
mas muito do que poderia ser feito ficava à mercê de burocracias e de prioridades que naquele momento eram outras. A cidade de onde Maria vinha organizou pequenos atos de lembrança, e por vezes um desfile trazia na praça a menção aos pracinhas. Ainda assim, para Maria, a dívida era íntima. Mais do que a glória coletiva, ela precisava saber que o nome de Antônio não seria tragado por coisas como folhas soltas de diário. Precisava de um gesto que confirmasse a fala que ele pedira, que alguém, finalmente, dissesse seu nome com respeito. Ao longo das décadas, a história de Maria cruzou com a de outras pessoas que, por afeto ou por dever, guardavam arquivos, cartas e fotografias. Havia na cidade um bibliotecário aposentado que dedicou parte das tardes a montar listas de menções aos pracinhas. Havia um grupo de veteranos cujas reuniões eram ao mesmo tempo celebração e curativo. Em alguns momentos, a iniciativa partiu de jovens historiadores que reabriram caixas em bibliotecas. Em outros, de netos que, movidos por uma curiosidade tardia, decidiram vasculhar gavetas e armários. Esses encontros eram pequenos lampejos de esperança que aqueciam a rotina de Maria. O narrador alterna entre imagens do passado e do presente. Em uma lembrança, Antônio escreve uma carta com caligrafia firme, descrevendo a paisagem italiana como se falasse de um sonho difícil. Em outra, Maria aproxima a foto da luz para distinguir um detalhe do uniforme, como se uma insígnia pudesse abrir uma gaveta do tempo. O tecido humano da história se dá nesses pequenos gestos, o passar da ponta do dedo sobre a dobra do papel, o som de um trem que traz à memória o ruído das vibrações do navio. É nesses gestos que a promessa de 1944 sobrevive ao desgaste dos anos. Houve nos anos 1970 e 1980 algumas iniciativas formais de reconhecer a participação da FEB. Memorializações foram feitas, cerimônias ocorreram, mas nem sempre os nomes individuais encontram seu espaço nessas celebrações amplas. E para as viúvas, a espera continua peculiar. É preciso um documento específico, ou o testemunho de um camarada, ou a assinatura de um registro que valide a memória. Maria passou noites escrevendo cartas a repartições, respondendo a requisições burocráticas com cópias de fotos, recortes de jornal e testemunhos, que pouco a pouco formavam uma trilha de provas. A cada retorno do correio, esperava por uma resposta definitiva. A cada negativa, reerguia-se com a paciência que vinha da rotina. Os anos foram empilhando nomes e aniversários. Os amigos de infância de Antônio morreram, os veteranos envelheceram, e alguns não puderam mais comparecer às reuniões. Maria, entretanto, manteve um ritual quase sagrado. A cada 16 de julho, ela colocava a fotografia sobre a mesa e lembrava do desembarque em Nápoles. Em fevereiro, voltava a ler as cartas que mencionavam Monte Castelo. No fim de abril, murmurava sobre Fornovo. Essas datas eram pontos de referência, maneiras de manter vivo um mapa íntimo daquele tempo. E, silenciosamente, ela esperava que um dia alguém lhe trouxesse algo que validasse a promessa feita em 1944. Houve raios de esperança que quase se concretizaram. Um veterano da mesma companhia de Antônio, já idoso, reconheceu a caligrafia num pedaço de papel e confirmou o nome em um depoimento. Um jovem arquivista, num impulso de verão, encontrou em uma caixa um relatório de operação, onde figurava, entre muitos outros, o sobrenome do soldado. Essas descobertas pequenas sempre vinham com uma advertência. Era necessário checar, autenticar, preencher formulários. E os formulários voltavam para Maria, como ondas que rolam para perto e depois recuam, deixando-na com uma mistura de alívio e frustração. Enquanto isso, a vida doméstica seguia com sua simplicidade. Maria aprendeu a costurar para complementar a renda. Fez amizade com vizinhas com histórias próprias de perda e resistência. Assistiu aos netos crescerem e partir. Em festas de família, quando alguém mencionava heróis, ela sorria com orgulho contido. Em noites de insônia, pegava a carta de Antônio e relia um parágrafo que falava sobre um campo de oliveiras, uma cena que para ele era mais lembrança do que descrição. Em sua rotina, a promessa virou não só um pedido sobre o nome do marido, mas um fio que a ligava ao próprio sentido da dignidade.
A relação entre memória íntima e memória pública é complexa. A nação celebra como um todo, mas a reparação individual muitas vezes depende de encontros menores, de pessoas que decidem agir. Esses encontros começaram a se multiplicar no começo do século XXI, quando arquivos tornaram-se mais acessíveis e quando historiadores passaram a dedicar-se a levantar listas. Projetos locais de preservação da memória trouxeram à tona nomes que até então habitavam apenas as memórias dos entes queridos. Em comunidades, reuniões foram marcadas para digitalizar fotos, para catalogar cartas e para ouvir depoimentos. Maria participou quando podia. Em outras ocasiões, deixava a responsabilidade para quem tinha mais vigor físico. Num desses encontros, um jovem historiador, Mariana, que tinha estudado a participação da FEB em trabalhos acadêmicos e nutria um carinho particular por histórias de família, encontrou por acaso um bilhete datilografado que mencionava uma recomendação para reconhecimento de um grupo de pracinhas. As cartas e o tom dos documentos pareciam prometer um começo de resposta. Mas documentos antigos pedem cruzamentos. É preciso cotejar nomes, datas e assinaturas. O trabalho é paciente e meticuloso. Ainda assim, para quem espera há tanto tempo, qualquer pista se transforma em promessa nova. A narrativa segue alternando a presença de Maria no presente e as imagens rápidas da juventude de Antônio. Em dias de vento, Maria lembrava-se das primeiras tardes com ele, a maneira como ele colocava a mão no bolso quando queria falar sério, como admirava os olhos dela. A promessa, que poderia parecer excessivamente prática, era também uma forma de dizer: não me deixe ser apenas um número. Nesse pedido havia por trás da brutalidade da guerra o desejo de ser reconhecido como pessoa. Enquanto o leitor escuta, a história acumula pequenos sinais de que algo pode mudar. Há um telefonema que aponta para um arquivo municipal com documentos esquecidos. Há um voluntário que encontrou numa caixa de doações uma caixa metálica com medalhas e papéis que pertenciam a alguém conhecido apenas por um apelido. Há também, no quarto de Maria, o ritmo preciso de um coração que não recua. A tensão cresce sem alarde. Qualquer um desses fios pode levar ao cumprimento da promessa ou a novos obstáculos. Neste ponto, a narrativa introduz um personagem que fará a ponte entre o presente e a possibilidade de reparação. Carlos, ex-combatente e hoje coordenador de um grupo de pesquisa sobre a FEB. Carlos passou a vida guardando nomes em pequenos cadernos. Para ele, cada menção era um voto de certeza contra o esquecimento. Ao conversar com Maria pela primeira vez, anos antes, levou consigo a sensibilidade de quem conhece o peso de um nome. Ele se comprometeu, em silêncio, a não permitir que a fotografia de Antônio fosse apenas uma imagem entoirada. Carlos começou a juntar arquivos, a recolher depoimentos, a visitar arquivos militares nas capitais. Há uma cena que permanece, ele segurando a foto, olhando-a como se consultasse uma confissão. Os anos de pesquisa produzem uma sequência de pequenos triunfos, uma certidão localizada, um depoimento obtido, a certificação de uma carta. Cada conquista se uniformiza em ações administrativas que, no entanto, carregam um valor simbólico fundamental. Ainda assim, há obstáculos práticos, selos inexistentes, assinaturas faltando, formulários que pedem comprovações adicionais. Esse vai e volta administrativo ocupa um espaço no qual o tempo segue seu curso inexorável. Os prazos vão passando e o corpo envelhece. Ao regressarmos ao quarto, no presente, percebemos que a respiração de Maria se tornou mais pesada. O médico mencionou que não seria surpresa se os dias fossem contados. A família, discreta, reuniu-se em torno dela, cuidando das pequenas coisas com amor e precisão. É nessa hora que a promessa feita há tanto tempo volta a centrar a ação. Não é mais apenas um desejo suspenso no passado, mas um assunto que precisa ser resolvido enquanto há alguém para recebê-lo. Alberto, neto de Maria, que observava a vida da avó com admiração, resolveu que não descansaria até que algo concreto chegasse. Ele telefonou para Carlos e para Mariana, pediu reuniões e trancou-se por dias com pilhas de papéis sobre a mesa da cozinha. No entanto, a burocracia não é o único elemento em jogo. Há também o tempo humano. Velhos companheiros de Antônio vivem em cidades distantes, muitos já não têm condições de viajar.
E ainda há o risco de que a documentação que poderia provar o vínculo entre ações militares e um reconhecimento pessoal não seja suficiente. Em algumas noites, Maria sentia o peso dessa incerteza como se fosse um cobertor úmido. Em outras, lembrava as palavras de Antônio, repetindo-as em voz baixa como quem repassa uma prece. O mês de abril se aproxima de novo, e com ele a lembrança de Fornovo. As datas que uma vez foram apenas números de batalha tornam-se agora marcos de vida. Ao receber uma carta com novas informações, Maria abre o envelope com mãos que tremem. Dentro, apenas uma folha xerocada, uma assinatura pouco legível, a indicação de que um processo foi reaberto. Há um lampejo de esperança, mas também a consciência de que o trabalho ainda é longo. A história, até aqui, construiu vários fios. A promessa de Antônio, a espera paciente de Maria, os esforços de veteranos e de pesquisadores e os solavancos da burocracia. Eles convergem num ponto crítico. Alguém precisa entregar, por fim, um objeto que simbolize o cumprimento do pedido feito em 1944. Pode ser uma medalha, um atestado de reconhecimento, uma carta oficial ou mesmo um conjunto de documentos e uma explicação que vinculam o nome de Antônio à narrativa maior da FEB. A natureza exata desse gesto não está revelada aqui, permanece algo que precisa ser obtido, verificado e entregue. Enquanto a narrativa aproxima-se de um instante decisivo, a alternância entre presente e memória intensifica-se. Em flashbacks curtos, Antônio aprendendo a costurar um botão de uniforme para enviar a Maria, o som de um motor de caminhão na madrugada, o olhar de um superior que passava um mapa e apontava, sem palavras, para a próxima missão. No presente, Maria acaricia o lenço do marido e imagina o navio cortando o mar. O leitor sente o peso de um tempo suspenso, de uma expectativa que pulsa como um relógio antigo. E então, numa manhã em que a luz entra mais baixa, ao som distante de ambulância e sussurros, o interfone toca. Não é apenas mais uma chamada, é o acúmulo de anos condensado num som simples. Do lado de fora do quarto, passos se aproximam. Carlos aparece, com o olhar cansado porém firme, e traz consigo uma pasta grossa, amarrada por um elástico. Ao lado dele vem uma figura que Maria não conhece bem, uma mulher jovem com olhos graves, carregando uma pequena caixa forrada de tecido. Há também, discretamente, outros dois, um homem com boina, que ela reconhece apenas pelo porte, e uma senhora com um cachecol que parece ter vindo das fotos de família. A narrativa suspende-se nesse instante em que mãos se estendem para entregar algo que, por tanto tempo, foi apenas promessa. O quarto, a luz e os anos parecem condensar-se num gesto único. É um desses momentos em que, depois de tantas voltas, a história toca uma possibilidade real de fechamento. O leitor, ainda no limiar da cena, percebe que a promessa feita por Antônio atravessou todas as camadas: guerra, silêncio, papel, burocracia, afetos e o tempo. Mas o que exatamente será aberto? O que há dentro da caixa? Como reagirá Maria ao ver enfim a materialização do pedido feito há 75 anos? A resposta a essas perguntas depende de movimentos que estão além deste ponto. Há um compasso final que precisa ser ouvido com cuidado. Mãos que desfazem o nó na caixa, olhos que leem uma carta, vozes que explicam o teor do documento. A cena guarda, por ora, apenas a antecipação. No ar restam o cheiro da lavanda, o crocitar de páginas e o leve ruído metálico da pequena caixa. Maria fecha os olhos por um instante e parece viajar entre as décadas, até a praia onde o jovem Antônio olhou para o mar antes de embarcar. Quando ela abre as mãos, todos ao redor prendem a respiração, não por espetáculo, mas por respeito ao peso de tantos anos. A narrativa interrompe-se aqui, naquele instante de expectativa quase sagrada, deixando no ar as perguntas feitas desde o começo. Será que o nome de Antônio será declarado com a dignidade que ele pediu? Será que a promessa que ele sussurrou num adeus modesto encontrará agora um corpo público? A tensão não é apenas entre passado e presente, mas entre a vontade humana de guardar nomes e a necessidade das instituições de reconhecê-los. A história, assim, mantém seu pulso e convida o leitor a permanecer atento ao desfecho que está por vir.
As mãos de Maria tremiam um pouco quando a jovem tirou o laço da caixa. Era um gesto simples, quase íntimo, como quem desembrulha um pedaço de tempo. O tecido que forrava o interior soltou um cheiro abafado de madeira e tinta antiga. Dentro havia 3 coisas: uma medalha baixa, cujo brilho agora parecia tímido à luz do quarto, um envelope com folhas xerocadas e, enrolado com um fio de algodão, um pequeno caderno com capa gasta, um diário de bolso, talvez, ou um caderno de caça-palavras transformado em diário por um homem que tinha pouco tempo e muito a dizer. Carlos segurou a medalha com cuidado e explicou em voz calma o que o grupo havia decidido. Não é um documento oficial do governo, disse ele, com a mesma frieza afetuosa com que se tratam causas antigas. É um reconhecimento simbólico, feito por veteranos, por historiadores locais e pela nossa prefeitura, que quis conceder a este metal e a estas páginas o valor de um nome. Havia ali, portanto, a honestidade de quem não promete o que não pode garantir, e, ao mesmo tempo, a firmeza de quem entende que um gesto de reparação, mesmo simbólico, pode dizer muito. Mariana abriu o envelope e tirou a primeira folha. Havia uma transcrição de uma ordem de campo encontrada num arquivo municipal, uma anotação de um sargento de companhia identificando um grupo de pracinhas que atuaram em certo setor entre o fim de março e abril de 1945. O papel contava com uma linha discreta anotada à máquina que incluía um sobrenome que batia com o da fotografia de Maria. Embaixo, uma carta de um antigo companheiro, um depoimento recolhido anos atrás por um entrevistador da Associação de Veteranos, relatava, sem afeto melodramático, que Antônio ficou até o fim para cuidar de um companheiro ferido. Havia ainda uma foto rara, um retrato quase casual, em que Antônio aparecia entre 2 homens, com a aba do boné levantada e uma cicatriz pequena no queixo. Os olhos na fotografia eram os mesmos do retrato amarelado no criado mudo. Foi o suficiente para que Carlos, com a voz embargada apenas o bastante, lesse em voz alta uma pequena citação escrita pelos veteranos. Em memória de uma presença que foi além do dever cotidiano, em reconhecimento à coragem que salvou outros, e por isso definiu-se em silêncio. A medalha que agora entregamos simboliza o respeito que guardamos por aqueles que foram além de si mesmos. Não se tratava de uma pompa, nem de um discurso governamental. Era antes uma declaração de gente que soube o peso das palavras e das ausências. O veterano de boina aproximou-se, e seu rosto, também marcado pelo tempo e pela guerra, parecia uma continuação do afeto do texto. Maria, com os olhos úmidos, tocou a medalha. Ela não tinha o brilho neon das honrarias oficiais, mas tinha o peso concreto de metal e de promessas cumpridas. Antes que pudesse falar, abriu o caderno. Havia ali uma caligrafia típica de quem escrevia corrido, com palavras retas e econômicas. Entre frases curtas surgiam pequenas imagens, um campo de oliveiras, uma lua sobre uma estrada de terra, o nome de um amigo riscado e depois reescrito com carinho. Em uma das páginas havia uma anotação datada de fevereiro de 1945. Se eu sumir, diga que tentei trazer o João até a vila. Diga que não foi por medo. A data e o tom convergiam com as informações sobre Monte Castelo, com os relatos do centro de operações onde a companhia esteve e com as memórias dos veteranos que confirmaram ter visto Antônio naquela noite carregando um colega. A leitura pausou. Ninguém precisava explicar mais. O silêncio que se seguiu foi de entendimento. A promessa que 7 décadas antes havia sido dita como um pedido íntimo, se eu não voltar, não me deixe me perder entre nomes, tomava ali uma forma palpável. Não era a restituição de uma glória estatal, era a restituição de um nome, Antônio, cujo sobrenome carregava agora a confirmação de atos que o próprio diário ajudava a tecer em narrativa. Ao redor da cama, as pessoas que tinham juntado os fios da história fizeram um círculo discreto. O veterano com a boina tirou do bolso um lenço e passou-o pelo rosto. Carlos explicou com voz baixa que o procedimento adotado fora este: juntar documentos, testemunhos e um artefato simbólico, apresentar tudo à família, registrar o material em cópias digitalizadas para o arquivo local e fazer uma pequena solenidade, não para transformar memória em espetáculo,
mas para dar a uma viúva que esperou uma vida inteira a chance de ouvir, em voz alta, o nome do marido associado ao seu feito. O que entregamos aqui é, sobretudo, uma narrativa, autenticada por quem esteve lá ou estudou aquilo, disse ele. É a prova de que Antônio existiu para além da fotografia. No quarto, Maria fechou os olhos e recuou por um instante ao verão de 1944. A cena voltou como uma película. O cheiro do óleo do motor do navio, a mão de Antônio segurando a dela na despedida, a promessa sussurrada com a firmeza de quem tem medo e quer garantir que sua vida não se perca. O diário, aberto sobre as pernas trêmulas dela, tinha agora outra função. Era um espelho, uma confirmação escrita do que ela lembrara durante tantos anos. E, ao mesmo tempo, funcionava como uma ponte, a prova de que homens e arquivos haviam aceitado o compromisso de continuar aquela conversa interrompida pela guerra. Quando a leitura terminou, Maria murmurou um nome. Não foram palavras longas, nem pedidos grandiloquentes. Meu Antônio, disse ela, como quem recupera um lugar mais íntimo e singular no mundo. Havia dignidade naquele murmúrio, e também o alívio contido de quem, por fim, tem seu luto riscado por um traço de justiça. A respiração dela estabilizou por um momento. A família ao redor sorriu com contenção, como quem evita a euforia em frente ao que é sagrado. Não se fez uma cerimônia oficial, mas houve um pequeno ato de reconhecimento. Carlos tirou do bolso um papel onde, com letra firme, escrevera algumas linhas. Em nome das vozes que não voltaram e das que permaneceram para contar, declaramos esta entrega símbolo de memória e respeito. O veterano leu em voz baixa, os olhos fixos na face de Maria. Não houve discursos inflados, apenas o peso da honestidade. Homens e mulheres que por décadas fizeram da recuperação de nomes uma missão pessoal, finalmente entregavam com reverência aquilo que a burocracia demorara a dar. O quarto ficou após isso impregnado de uma espécie de paz que não é a ausência de dor, mas a presença de um consolo. Maria tocou a foto, passou o dedo por cima do retrato até encontrar o contorno de um sorriso que nunca deixou de ser quente na memória dela. Entre os papéis havia um bilhete, uma carta de um antigo oficial que, já idoso, assinara um depoimento atestando que o nome estava registrado em uma das listas, mas que por descuido administrativo fora omitido em algumas publicações. O texto não buscava culpas, procurava fechar lacunas. Ele dizia: que o esquecimento seja desfeito por aqueles que se lembram. E naquele quarto, alguém tinha feito exatamente isso. A história de Antônio, então, respirou de novo, mas não através de fanfarras. Respirou na voz de um veterano que contou um episódio com simplicidade. Como numa noite gelada, Antônio tinha improvisado uma bandagem com um pedaço de camisa e dito a um jovem: vai com Deus, antes de voltar ao fogo para ajudar outro. O relato não precisava de heroicidade dramática, porque o gesto, ficar para salvar alguém, já continha seu próprio caráter heróico. O veterano não tentou erigir um mito, apenas trouxe lembranças compatíveis com o diário e com os papéis localizados. Enquanto as olheiras da noite se aproximavam lá fora, a família pediu para que Maria ficasse sozinha por um minuto com as coisas do marido. Ficou ali, com a medalha no colo, o envelope aberto e o diário ao alcance das mãos, como um altar doméstico de memórias. Fechou os olhos e por um instante voltou a ouvir vozes do passado. A brisa do convers, as conversas em espanhol e inglês ouvidas nas paradas, o tilintar de talheres em mesas apertadas de cantinas italianas. O que mais doía não era apenas a morte do marido, mas o vazio de não ter conhecido a velhice que imaginaram juntos, os netos que nasciam e cresciam, as festas que ela continuou celebrando sem ele. Mas agora havia algo que preenchia uma lacuna, a certeza de que, pelo menos naquele pequeno círculo, o nome dele fora pronunciado com respeito. No corredor, as conversas dos visitadores eram sussurros a respeito de encaminhamentos. Cópias digitalizadas seriam enviadas ao arquivo municipal. Um registro da solenidade simbólica seria arquivado. O diário seria preservado e, se a família concordasse, digitalizado e disponibilizado para consulta. A proposta recebeu um aceno afirmativo de Maria.
A ideia de que aquilo pudesse ficar preservado, acessível e lembrado a outras gerações lhe parecia um bom destino para a promessa. Ela imaginou por um segundo uma criança num futuro distante, lendo as palavras daquele caderno e sentindo, talvez, um fio de conexão com um avô que ela nunca conhecera. Ser lembrado era, no fim das contas, uma forma de não se perder. Os dias que seguiram foram tranquilos em sua rotina de leito. A medalha permaneceu sobre o travesseiro. O envelope foi guardado numa pequena caixa, ao lado do retrato já tão manuseado. Maria, de alguma forma, parecia mais leve. A ansiedade que a acompanhara por anos ficou diluída numa calma mais serena. Não se tratava de resolver o passado, isso é impossível, mas de reconhecer o passado com um gesto suficiente para que o nome do marido não se tornasse um número furtado por folhas empoeiradas. Houve um momento em que Carlos pediu para que alguém registrasse, em voz gravada, o depoimento de Maria. Ela concordou. Falou com calma, quase como se contasse a própria rotina, como ele colocava o casaco quando fazia frio, como o deixara com um pedaço de pão no bolso, como a promessa fora dita. Suas palavras foram simples, sem busca de retórica. Ele me pediu para não deixar que o nome dele se perdesse, disse ela. E hoje alguém bateu à minha porta. A gravação não era para o presente espetáculo. Seria apenas mais um documento para compor o mosaico que preservaria aquela história para além do círculo familiar. Em paralelo, os pesquisadores se empenharam em uma última verificação: confrontar listas, checar datas, localizar testemunhos. Encontraram num relatório de operações uma menção a uma ação de socorro numa aldeia próxima ao setor onde se deu o ataque final. A menção não detalhava heróis, mas relatava que, sob fogo intenso, um destacamento realizou retirada de feridos. Essa linha, neutra e administrativa, casou com as notas do diário e com o depoimento do veterano. Era a prova documental que, somada aos afetos e à memória viva, construía a narrativa. Não foi necessária a proclamação pública. Bastou o juntar das peças para que a família sentisse o fechamento. Os últimos dias de Maria transcorreram com a mesma dignidade contida que havia permeado sua vida desde 1944. Amigos e vizinhos revezaram-se em visitas discretas. Em um desses encontros, uma das vizinhas trouxe flores do campo. Maria sorriu com um esgar de reconhecimento e disse apenas: "Foi justo." Essa palavra simples possuía a força de quem não espera grandes cenas, mas reconhece que o tempo às vezes age de forma compassiva quando a vontade humana insiste em lembrar. Quando, enfim, a respiração dela ficou mais tênue, os que estavam no quarto reuniram-se em silêncio. Não houve agitadas demonstrações, apenas uma presença coletiva de pessoas que tiveram, por décadas, o mesmo propósito: manter a memória viva. Maria pegou a medalha uma última vez, pressionou-a levemente contra o peito, como se guardasse ali, de forma simbólica, o corpo do marido. Fechou os olhos devagar e no rosto havia uma expressão de quem, por fim, tinha a sensação de dever cumprido. Não era a superação total da dor, isso nunca é completo, mas um fechamento tão intenso quanto possível. A promessa feita num adeus jovem tinha recebido, no leito de morte de uma mulher que esperou 7 décadas, sua forma de resposta. No dia seguinte, a cidade soube da entrega discreta. Alguns jornais locais fizeram notas curtas, respeitosas. Uma rádio de bairro mencionou que uma viúva recebera um reconhecimento organizado por veteranos, sem grandes pompas. Não houve eventos de grande escala, e isso a história acolheu sem mágoa. O reconhecimento não precisava de holofotes para cumprir sua função. Ele fora efetivo onde importava, junto ao leito, entre seres humanos que sabiam a verdade das coisas pequenas. Mais tarde, em uma pequena reunião de encaminhamento de arquivos, Carlos e Mariana refletiram sobre o gesto. Para eles, a entrega no quarto de Maria era uma semente. Havia outras histórias como aquela, e a tarefa de preservá-las exigia tempo e paciência. A nação constrói sua memória por meio de gestos fragilmente constantes, disse Mariana, ao pousar a mão sobre o diário já digitalizado. A FEB, com Monte Castelo, Fornovo e tantos outros nomes, venceu batalhas que transformaram a imagem do país no mundo. Mas as batalhas íntimas,
as de quem pede para não ser esquecido também pedem reparação. Ambos concordaram que o trabalho não deveria parar. O arquivo municipal deixou de ser apenas um depósito de papéis e passou a ser um lugar de encontro para histórias que esperavam voz. A narrativa que começou no quarto de Maria alcançou então uma dobra, ligava um nome pessoal ao movimento maior que a participação da FEB provocou. Não porque a medalha simbolizasse um grande ato estatal, mas porque o empenho coletivo de veteranos e pesquisadores demonstrou que memória é trabalho ativo. A FEB, cujo desembarque em Nápoles em 16 de julho de 1944 e cuja presença em Monte Castelo em fevereiro de 1945 e nas operações finais de abril de 1945 tornou-se parte da geografia histórica do país, continuou a existir não somente em livros, mas na lembrança de famílias como a de Maria. A restituição de uma medalha, de um diário e de documentos marcou a confluência do macro e do micro, o país que aprendeu a se reconhecer entre nações e as pessoas que exigem reconhecimento para seus mortos. No final, o que ficou foi o legado de cuidado. A medalha foi fixada temporariamente numa pequena caixa de madeira que a família conservou na sala de estar. O diário foi preservado e uma cópia digital deixou de estar apenas nos arquivos, passando a integrar um acervo local de memória da guerra. Os nomes, inclusive o de Antônio, foram registrados em listas de menções recuperadas, e uma pequena placa, num centro cultural da cidade, passou a mencionar as contribuições dos pracinhas daquela região, com a indicação de que muitas outras histórias ainda aguardavam sua vez. O narrador que acompanhou a trama desde o abrir do leito até a última entrega observa agora a poesia discreta de um fechamento que não pretende apagar a tristeza, mas que aponta para um modo humano de reparar, com paciência, com trabalho de pessoas comuns e com o respeito às tramas que unem família, amizade e memória pública. A promessa feita em 1944, simples, humana e carregada de medo, encontrou após décadas uma resposta que não anula a ausência, mas reconstitui um lugar para o nome que quase se perdeu. Quando a noite cai sobre a casa onde Maria viveu a maior parte de sua vida, as janelas refletem um velho mapa de memórias. Datas marcadas no calendário, o desembarque em Nápoles em 16 de julho de 1944, as lutas de fevereiro de 1945 em Monte Castelo e as operações de 28 a 30 de abril de 1945 em Fornovo continuam a ecoar como marcos públicos. Porém, é o fio íntimo que tece o entendimento. Homens que partiram pediram com a voz baixa para não se tornarem invisíveis. Mulheres, viúvas e famílias insistiram em falar por eles. Veteranos e pesquisadores devolveram a esses nomes a dignidade de serem lembrados. A história de Antônio e Maria é desde o início um fio entrelaçado de muitos outros fios. Foi assim que se construiu o presente, com gente que remexeu caixas, que fez ligações, que digitalizou folhas amareladas, que perguntou, novamente e pacientemente, por um nome. É essa insistência que a narrativa celebra, com a modéstia de quem sabe que a grandeza está muitas vezes nas ações mais silenciosas. Antes de encerrar, o narrador registra uma indicação. Antônio é um personagem composto, criado a partir de muitas histórias reais e de memórias recolhidas, e sua trajetória representa inúmeras experiências que não raramente ficam à margem de arquivos oficiais. O que aconteceu neste quarto, a entrega de uma medalha simbólica, a apresentação de documentos e o reconhecimento humano, pode e deve ser visto como o gesto de comunidades que se dispõem a não deixar ninguém desaparecer entre as páginas do tempo. E por fim, há um convite, breve e respeitoso. Se você se sensibilizou por esta história de promessa e memória, conheça mais sobre a FEB, sobre as batalhas que marcaram Monte Castelo e Fornovo, e sobre o trabalho de preservação que muitas cidades e voluntários realizam para manter o nome dos pracinhas vivos. Há arquivos, projetos locais e associações de veteranos que recebem auxílio e curiosidade. O link para alguns desses recursos está na descrição deste vídeo. Conhecer essas histórias é, por si só, um modo de continuar cumprindo promessas antigas.